بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós continuamos a história dos profetas e na aula passada nós falamos sobre o profeta Zacarias, alayhi salam. O profeta Zacarias foi citado, nós falamos no Alcorão Sagrado, e já falamos uma grande parte sobre a história dele, principalmente quando nós falamos sobre a história dele na Surat Al-Imran, na terceira sura. E citamos os versículos que falaram sobre ele. E nós falamos que ele foi citado em 4 suras do Alcorão Sagrado, que seria Al-Imran, na Surat Maryam, Anbiya, Al-An'am. Essas 4 suras foi citado e ele foi citado o nome dele 7 vezes no Alcorão Sagrado. E citamos também que sobre como ele era de uma família nobre, dentre os profetas do povo de Israel, e que ele era uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele a profecia, e sobre a posição dele em relação à Virgem Maria quando foi concedido a ele para estar junto com a Virgem Maria, como ele era o tio dela por parte da mãe, a esposa do Zacarias alayhi salam, e a mãe da Virgem Maria eram irmãs, e que o pai da Virgem Maria, Imran, ele faleceu, e a Virgem Maria, como ela nasceu, nós citamos essas questões, esses detalhes no que foi citado no Alcorão Sagrado, e que o profeta Zacarias alayhi salam, ele queria ele mesmo tomar conta da Virgem Maria, e quando foram colocadas as canetas das pessoas que todos queriam ter a Virgem Maria em seu na sua para que eles tomassem conta dela, para que eles conseguissem dar tudo que ela precisava da educação, da alimentação, e que colocaram as suas canetas no rio, e todas as canetas se afundaram, menos a caneta do profeta Zacarias, e assim foi concedido a ele esse privilégio. E uns que falaram que as canetas elas foram jogadas no rio, todas elas se escorreram da maneira que o rio está escorrendo, menos a caneta do profeta Zacarias, ela subiu para cima. Isso é um sinal do que ele deveria estar junto com a Virgem Maria para tomar conta dela. E ela foi colocada num lugar dentro da mesquita para que seja protegida totalmente. O profeta Zacarias, ele dava a ela todos os ensinamentos e levava a alimentação a ela. E nós falamos que quando ele entrava, várias vezes, não uma vez ou 2 vezes, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele citou nos versículos: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. Toda vez que o profeta Zacarias entrava no local onde estava a Virgem Maria, ele encontrava alimentação. Quais são as alimentações? Diziam que eram as frutas do inverno no tempo do verão, e as frutas do verão no tempo do inverno, e eram coisas que não existiam naquela época, naquele local. E o profeta Zacarias, alayhi salam, quando perguntou para a Virgem Maria de onde que ela trouxe essas alimentações, essas frutas, e ela disse: isso veio de Allah, de Deus, e Allah ele dá aquilo que ele quer sem que a pessoa tivesse sem que a pessoa tivesse os meios. Não precisaria para Deus ter o meio para ter essa alimentação ou essa fruta. Nesse momento o profeta Zacarias alayhi salam, como ele já chegou numa idade bem avançada, tinha 120 anos, a esposa dele tinha 98 anos, e Allah subhanahu wa ta'ala não tinha dado a eles filhos. E o profeta Zacarias alayhi salam, ele temia pelos parentes, pela descendência que veio através da descendência do povo de Israel, que todas as pessoas que estavam dentre os seus primos e das descendências eram afastados da religião naquela época, e ele temia que quando ele falecesse que a mensagem não ia para frente, não ia ser colocada em prática, ninguém iria falar para o povo de Israel aquilo que
deve ser falado, das questões lícitas e ilícitas. Nesse momento, quando ele viu a Virgem Maria falar essas palavras, isso despertou na mente do profeta Zacarias a.s. de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda a ele um filho. Esse filho que seja herdeiro da profecia e herdeiro dos ensinamentos que tinha o profeta Zacarias e os demais profetas, e para que esse filho seja uma pessoa que pudesse levar em frente essa mensagem e divulgá-la da melhor forma para o povo de Israel. O profeta Zacarias, ele pediu isso enquanto ele estava no seu oratório praticando a oração. E nós falamos que quando a pessoa ela estiver dentro de uma oração pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala, como os profetas eles sempre diziam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falava, quando a pessoa tiver uma necessidade, que recorra para a oração, que esteja junto com Allah subhanahu wa ta'ala. E assim os profetas todos eles faziam isso. O profeta Zacarias a.s., quando ele sentiu essa vontade de ter um filho, ele recorreu às suas orações para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para ter um filho que seria o filho que levasse a herança da profecia, de ser um profeta, de ter o conhecimento, de ter a sabedoria e de divulgar essa mensagem para as pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que quando ele estava no oratório, na sua oração, os anjos já ligaram essa questão e disseram a ele que Allah subhanahu wa ta'ala irá conceder a ele um filho. E o profeta Zacarias a.s., antes que ele terminasse a oração, já foi dado a boa nova para ele sobre esse filho. E ele disse, o profeta Zacarias a.s., como eu poderia ter um filho se eu já estou numa idade avançada e a minha esposa também tem uma idade avançada e é estéril? Porque no tempo que a gente era jovem, nós não tínhamos filhos. Imagine agora nesse momento. Os anjos, eles falaram para ele, através da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala ele faz o que ele quer, e a ordem dele é que, a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala que seja e será. O profeta Zacarias a.s., ele pediu que Allah subhanahu wa ta'ala fizesse um sinal, a ele de quando a esposa dele ficaria grávida. Por que desse sinal? Os ulama, eles disseram que ele queria esse sinal para que ele comece a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala desde o começo da gravidez. Então, desde o começo da dádiva, que Allah subhanahu wa ta'ala anunciasse a ele que começou a dádiva. A sua esposa já ficou grávida, para que ele comece a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E assim nós deveremos sempre, nas dádivas, agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os nossos momentos. Hoje nós vamos falar a continuação da história do profeta Zacarias, de uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surat Maryam. Surat Maryam no Corão Sagrado, que seria a surata de número 19, que foi citado também o profeta Zacarias a.s. e resumindo também a história dele, desde os primeiros versículos até os 15 primeiros versículos da Surat Maryam. Surat Maryam, na realidade, é uma das suras, é a surata 19, número 19 do Alcorão Sagrado. Ela é uma surata importante para nós. Ela foi chamada de Surat Maryam. Por que ela foi chamada por Surat Maryam? Essa sura, na realidade, ela é a sura que mais foi citada a misericórdia nela. A misericórdia foi citada 16 vezes na Surat Maryam. E como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, quando a mulher é citada, a misericórdia é citada. Então, já que foi citada 16 vezes a misericórdia na Surat Maryam, e a única sura que foi citada nessa quantidade de vezes, Ar-Rahma, a misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala citou a Virgem Maria nessa sura. Allah subhanahu wa ta'ala ele começou falando sobre a misericórdia em relação ao profeta Zacarias alayhi salam. Essa sura ela cita 12 dentre os profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, além da Virgem Maria. A Virgem Maria com certeza não era uma profeta, porque os profetas somente são entre os homens, mas ela era uma pessoa, a mulher escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala, e ela a mãe de um dos profetas.
e 12 dentre os profetas, dentre eles o profeta Zacarias, o profeta Yahya, o profeta Abraão, o profeta Idris e os demais profetas, eles foram citados nessa sura. Então, quando nós falamos aqui sobre, quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita sobre essa sura, a história do profeta Zacarias alayhi salam, que nós vamos falar mais ou menos sobre o significado das palavras, a interpretação das palavras que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre esse profeta. Allah, ele começa essa sura dizendo Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, que são as letras que Allah subhanahu wa ta'ala, ele começou com 29 suratas no Alcorão Sagrado com essas letras, como se ele estivesse dizendo para as pessoas que entendem da língua árabe que essas histórias e que esse livro sagrado, o Alcorão Sagrado, ele foi revelado por essas letras com essa língua, as letras que vocês conhecem, que seria Kaf, é uma das letras em árabe, Ha é uma das letras em árabe, Ya, Ain, Sad são letras em árabe. Então, o contexto dessa história ou do Alcorão Sagrado, eles são em árabe, então não são palavras diferentes daquilo que vocês entendem. Aí veio a história do profeta Zacarias alayhi salam, quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala Dhikru rahmati rabbika abdahu Zacarias. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zacarias. Allah subhanahu wa ta'ala ele está dizendo aqui sobre a menção da misericórdia do seu Senhor sobre o seu servo Zacarias. Aí começou a misericórdia que nós falamos, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão Sagrado. إذ نادى ربه نداء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre o profeta Zacarias alayhi salam, que a menção da misericórdia de seu Senhor para o seu servo Zacarias, إذ نادى ربه نداء خفيا, quando ele invocou ao seu Senhor em voz baixa. Zacarias alayhi salam, ele estava no oratório, praticando a oração entre ele e Allah subhanahu wa ta'ala, e ele invocou, suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala ao seu Senhor em voz baixa. O que ele disse? Qual que era a súplica do profeta Zacarias alayhi salam? Aqui tem um ensinamento para nós. A maneira quando a pessoa quer suplicar, nós temos as maneiras corretas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina através dos seus profetas, dos seus mensageiros. O que o profeta Zacarias ele disse? Qala Rabbi, ele disse, ó meu Senhor. Então ele começa a invocar ao seu Senhor subhanahu wa ta'ala. Você falar Ya Rabbi, ó meu Senhor, ó meu Deus. Qala Rabbi, ó meu Senhor, inni wahana al-'azmu minni. A primeira coisa que você começa a falar sobre a sua necessidade para Allah subhanahu wa ta'ala, a sua fraqueza perante Allah subhanahu wa ta'ala, as suas implorações, e você implorar para Allah subhanahu wa ta'ala a sua fraqueza, a sua necessidade, a sua posição como um ser humano fraco, que você depende de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Zacarias, ele iniciou dessa forma. Qala inni wahana al-'azmu minni. O que é wahana al-'azmu? Os ossos se enfraqueceram no meu corpo. Ó Allah, os meus ossos se enfraqueceram, o meu corpo está fraco, eu necessito do Senhor. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. Minha cabeça iluminou-se com cabelos brancos. Cabelos brancos significa o quê? Que ele já está numa idade de uma pessoa velha, que necessita de apoio, que necessita de todo o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Aqui ele vem também. E nunca fui desapontado nas minhas invocações a ti. Isso significa que o profeta Zacarias alayhi salam, sempre ele estava invocando Allah subhanahu wa ta'ala, sempre suplicando para Allah subhanahu wa ta'ala. E jamais ele deixou de suplicar e de se apoiar em Allah subhanahu wa ta'ala, porque tem pessoas, como nós falamos na aula passada, que somente suplicam nas dificuldades. Só que nós deveremos estar com Deus e suplicando a Ele nas dificuldades e nas facilidades. E nós citamos um exemplo, o profeta Yunus alayhi salam, Jonas
quando estava na barriga da baleia, e ele suplicou, dizendo: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Nas súplicas dele, os anjos eles ouviram e disseram: ó Allah, é uma voz reconhecida. Então, não só no momento da dificuldade que ele precisou, não. É uma voz que todas as noites os anjos ouviam. Todos os momentos os anjos ouviam ela. Então, por isso que Zacarias alayhi salam, ele disse: وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. Isso significa que ele nunca foi desapontado nas invocações a Allah subhanahu wa ta'ala, ou nunca deixou de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, invocar a Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي. E aqui a gente aprende uma questão. Às vezes você precisa, quando você está falando com Allah subhanahu wa ta'ala, você está pedindo, você está suplicando para Allah subhanahu wa ta'ala, fale com Allah subhanahu wa ta'ala como se você estivesse conversando com ele, colocando as suas necessidades, os detalhes daquilo que você quer, se humilhe perante ele. Aí ele disse: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي. Ele está falando aqui a situação dele. O que ele quer? Ele disse: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي. Al-mawali, que são, eu temo aqueles que são os parentes, al-mawali, que são os parentes dele, min wara'i, depois da minha morte. Que esses parentes, que essas pessoas que estão na descendência da linhagem, eles estão distantes da religião, e eu temo que depois da minha morte a divulgação não continue para o povo de Israel, que essas pessoas, elas são pessoas afastadas da religião, essas pessoas, a maioria deles não atendem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, essas pessoas não têm a capacidade de estarem na posição de um profeta para divulgarem a mensagem, e isso que ele temia. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. E a minha esposa é estéril. فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Ele disse: ó Allah, conceda-me pela sua misericórdia e de ti uma pessoa que seja um herdeiro, waliyan, um herdeiro. Esse herdeiro não seria para herder nada das questões mundanas, mas sim a profecia, o conhecimento, a sabedoria, para ele divulgar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse: yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, que me herda na herança, não na herança como nós falamos do mundo, não, na herança da sabedoria e de conhecimento. Wa yarithu min ali Yaqub, e também que ele herda do Ali Yaqub, que seria do profeta Jacob. O profeta Jacob, ele tinha o que? O conhecimento também, a sabedoria. Waj'alhu rabbi radiya. Waj'alhu rabbi radiya. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele está falando aqui sobre o que ele quer. Ele quer um filho que esteja contente com Allah subhanahu wa ta'ala, um filho que seja nobre, um filho que seja uma pessoa elevada, que esteja na posição de pegar a profecia, o conhecimento, a sabedoria e divulgar isso para o povo de Israel. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: Ya Zacarias, inna nubashiruka bighulam. Ya Zacarias, inna nubashiruka bighulam. Allah subhanahu wa ta'ala, nesse momento, enquanto ele estava implorando a Allah subhanahu wa ta'ala, suplicando para Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, ele disse: ó Zacarias, nós damos as boas novas a você do nascimento de um filho, nubashiruka bighulam, de darmos para você as boas novas do que você irá ter um filho. Nubashiruka bighulam ismuhu Yahya. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele concedeu a ele um filho, e Allah que deu o nome a esse filho. Allah que deu o nome a esse filho. Qual que é o nome? Yahya. Yahya, que seria o João Batista. Yahya em árabe significa o quê? A vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar a vida a ele pelo nome e até pela consequência da sua mensagem, de deixar viva a mensagem depois que ele vem. E também que ele esteja vivo permanentemente. Como é que ele estaria sendo vivo permanentemente? Nós iremos ver no final da história que o Yahya e o Zacarias irão morrer uma morte onde o povo de Israel irão matá-los. Então eles serão mártires. E o mártir perante Allah subhanahu wa ta'ala é uma pessoa que vive eternamente.
Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão Sagrado que os mártires, na realidade, eles não morrem. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Não pense aqueles que morrem pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala que são mortos. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Mas eles estarão vivos perante Allah subhanahu wa ta'ala, tendo aquilo que eles necessitam, os mantimentos que Allah subhanahu wa ta'ala dará a eles. Então Yahya, como ele irá morrer pela causa de Allah, pela causa da mensagem, ele terá essa vida que Allah subhanahu wa ta'ala dará a ele, que seria de ser um mártir. Então, o nome dele, ele tem vários significados no conteúdo da vida dessa pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar para o Zacarias alayhi salam. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام. Nós damos as boas novas a você, que você irá ter um filho, اسمه يحيى. Ele terá o nome de Yahya. لم نجعل له من قبل سميا. Nós não fizemos que pessoa alguma antes dele tenha esse nome. Então, o primeiro nome de Yahya seria a quem? Dado ao profeta Yahya alayhi salam, que seria o filho de Zacarias alayhi salam. Nesse momento, Zacarias ele disse: قال رب أن يكون لي غلام. Ó Allah, como é que eu posso ter um filho? وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. O profeta Zacarias alayhi salam, ele não está contestando aqui que Allah subhanahu wa ta'ala não tem o poder de fazer isso, mas ele queria saber que Allah subhanahu wa ta'ala está dando a ele um filho após ele ter uma idade avançada e após a esposa dele também ser estéril e ela ter também uma idade avançada, e mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a eles esse filho. Então ele queria saber para agradecer mais e mais a Allah subhanahu wa ta'ala, e ele queria aqui, ele está dando uma introdução para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala os sinais que ele queria. قال كذلك. Os anjos disseram para ele, قال كذلك قال ربك. Eles disseram para o profeta Zacarias alayhi salam, assim Allah subhanahu wa ta'ala, ele mencionou, هو علي هين. Isso para mim é fácil. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Eu criei você antes disso e você não era nada. Como Allah subhanahu wa ta'ala, ele criou as criaturas do nada, criou as criaturas do barro, criou as criaturas de gota de água, de esperma. Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o poder de criar as criaturas da forma que ele quiser, e ele tem todo o poder sobre isso, e a ordem dele é só dizer seja e será. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala voltou ao profeta Zacarias para ele pensar a origem dele. A origem dele era uma gota de água, e ele se tornou uma pessoa. E assim Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem todo o poder de criar uma nova criatura, da maneira que ele criou Adam do barro, criou a Eva da costela do Adão, criou Jesus de uma mulher sem homem. Ele consegue criar as demais pessoas da forma que ele quer. Então, essas questões da criação de Allah subhanahu wa ta'ala e poder de Allah, a pessoa não tem como ter dúvida alguma. Nesse momento, o profeta Yahya alayhi salam, Zacarias alayhi salam, ele disse a Allah: faça para mim um sinal. Quando que a minha esposa irá ter filho? Ou quando que a minha esposa irá começar a gravidez dela? Qala rabbi ij'al li aya. Eu quero um sinal do Senhor falar para mim: nesse momento a sua esposa já está grávida. Por quê? Para ele começar a agradecer desde aquele momento e suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala e aumentar o agradecimento por Allah subhanahu wa ta'ala ter dado a ele essa dádiva. Qala rabbi ij'al li aya. Ó Allah subhanahu wa ta'ala, ó Allah, faça para mim um sinal da gravidez da minha esposa. Qala ayatuk. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: Qala ayatuk, o seu sinal, alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. Que você irá acordar e você estará uma pessoa normal, uma pessoa que tem a língua, tem a boca, seu corpo está 100%, não tem doença nenhuma, só que você não conseguirá falar. Allah subhanahu wa ta'ala fala: Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin. Você ficará 3 noites
sem conseguir falar com as pessoas. Sawiya, e você sendo uma pessoa normal, sem ter doença nenhuma. Somente se você for falar, você não conseguirá falar. Somente isso. Então ele somente apontava para as pessoas, né? قال فخرج على قومه, e ele saiu para o seu povo. E o povo dele, ele estava junto com eles, divulgando a eles a mensagem diariamente. فخرج على قومه من المحراب. Ele saiu naquele momento do local da oração, onde ele estava praticando as orações, até o seu povo. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Ele já saiu e não conseguia falar com eles. Só que anunciou a eles, acionando com as suas mãos, que louvem a Allah subhanahu wa ta'ala de manhã e à noite. Louvem a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os seus momentos. Nós citamos na Surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou que ele somente conseguirá falar quando é recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se ele quisesse falar qualquer palavra, ele não conseguia. Só que se ele quisesse louvar a Allah, a voz dele saía. Somente a voz dele saía nas recordações a Allah. Só que em palavras normais, ele não conseguia falar. Agora, quando ele falava Subhanallah, a voz dele saía. Alhamdulillah, também ele conseguia. Allahu Akbar, também conseguia. La ilaha illallah, também ele conseguia. Só que se falar uma outra coisa, qualquer outra palavra, não saíam as palavras. E esse era o sinal que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para o profeta Zacarias para dizer a ele do que a esposa dele já começou a gravidez e que eles terão o filho que se chamaria Yahya. Então Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele do que a esposa dele será grávida e ele terá um filho. E esse filho irá se chamar Yahya. E depois Allah subhanahu wa ta'ala ele citou as qualidades desse seu filho. Quem que seria esse filho? Subhanallah. E aqui Zacarias alayhi salam, ele ficou naqueles 3 dias ou 3 noites somente falando com as pessoas através de movimentos e somente conseguia falar as palavras, as súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala. Até os ulama eles disseram que se a pessoa pudesse falar, eu passaria um dia sem recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, eles disseram, se alguém pudesse, dentre os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, passar um dia sem recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, o Zacarias ele seria uma dessas pessoas, já que ele não falava, então ele não falaria qualquer coisa, só que Allah subhanahu wa ta'ala, como se tivesse determinado, você pode deixar de falar qualquer coisa desse mundo, a não ser a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a recordação a Allah deve estar sempre nas nossas línguas, sempre em todos os nossos momentos, sempre de noite, de dia, enquanto sentado, enquanto levantado, enquanto em pé, enquanto andando, enquanto trabalhando. Em todos os nossos momentos nós deveremos sempre lembrar e recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. E quanto mais a pessoa recorda Allah subhanahu wa ta'ala, ele terá privilégios e será enobrecido e elevado perante Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Ya Yahya khudil kitaba biquwwa. Já começou a história de quem? Do profeta Yahya, que seria o filho do profeta Zacarias. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a ele a sabedoria enquanto ele era pequeno. E aqui já entra a história do profeta Yahya alayhi salam. Aqui a história do profeta Zacarias alayhi salam, ela termina nesse momento, depois da gravidez da esposa dele e depois que ele teve esse filho, o filho chamado Yahya. Nós iremos, inshallah, na próxima aula falar sobre Yahya e Zacarias. Depois que Yahya nasceu, o que o Yahya alayhi salam ele tinha de privilégios, o que Allah subhanahu wa ta'ala privilegiou ele, o que Allah subhanahu wa ta'ala, como é que Deus concedeu a sabedoria a ele, com quantos anos, quando ele cresceu, o que ele fez, por que o povo de Israel matou ele e depois mataram o pai dele. Essa história, inshallah, nós iremos falar sobre ela através do Alcorão Sagrado e de alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para finalizarmos a história de 2 profetas juntos, o Zacarias e o Yahya, porque o Yahya também não viveu muito tempo, e nós estamos falando, como nós já falamos antes, sobre os profetas através daquilo que foi colocado para nós dentro do Alcorão Sagrado, ou aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou para nós, sem entrarmos em detalhes do que foi escrito
nos livros anteriores que não concede e não convém com aquilo que está no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então basta para nós sabermos que esses profetas foram citados, eles eram nobres, eles eram pessoas que divulgaram a mensagem. E a questão principal da mensagem de todos os profetas, que foi a divulgação de adorarem a um único Deus. A um único Deus. E para que as pessoas estivessem ligadas com Allah subhanahu wa ta'ala, com Deus, nas suas vidas, em todos os seus sentidos. Em todos os sentidos. No sentido da pessoa viver a religião de Allah subhanahu wa ta'ala dentro da sua casa, em sua pessoa, no seu ambiente, na sua sociedade, com a sua família, com as pessoas em geral, na sua alimentação, na sua bebida, na sua conduta, em todas as questões. E assim os profetas, todos eles eram dessa maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determinou dentro do Alcorão Sagrado. E assim a gente finaliza, como nós falamos, a história do profeta Zacarias alayhi salam. E nós temos mais um ponto de continuação que iremos dizer sobre a morte dele e falar um pouco sobre o profeta Yahya, que foi citado também no Corão, e falar sobre a morte desses dois profetas e a ligação do profeta Yahya com o profeta Jesus, profeta Isa alayhi salam. Isso, inshallah, futuramente nós iremos falar sobre isso. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.